Fala pessoal, aqui é o Fidelis para mais uma aulinha de Geografia e com vocês hoje eu trago os conceitos de população. Essa é uma matéria que vocês vão ver muito dentro da Geografia, o estudo sobre população, e ele é muito importante para a gente entender as características que a gente vai ter em cada conjunto populacional. Entretanto, todos eles vão ter ali as mesmas características ou os mesmos conceitos inseridos, mesmo que suas culturas, suas diversidades ou particularidades de cada um existam. Então, o povo brasileiro não é igual ao povo americano, não é igual ao povo japonês, não é igual ao povo africano, da África do Sul ou da Somália, lá também a gente tem as diferenças, mas a gente vai ter alguns conceitos que são idênticos a todas essas populações. E isso vai estar muito dentro do que a gente fala que é essa geografia mais quantitativa, né? A gente entender a partir daí a quantificar essa população, a quantificar esse social. Então, quantas pessoas tem, como essas pessoas são, como elas convivem, tudo isso dentro dessa quantificação da geografia, que é muito dessa geografia sistemática do início do século XX, que ela vai se desenvolvendo aí durante todo esse século. E o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é o conceito de população absoluta. É o conceito também mais simples para a gente entender a partir daí. O conceito de população absoluta é aquela quantidade de pessoas que a gente tem num determinado país, num determinado território. Então é uma população absoluta, o número exato. Então se eu tenho naquele território, e a gente pode resgatar também a ideia de território, a gente tem 100 pessoas, aquela é a população absoluta que a gente tem dentro daquele espaço, daquele território ali. Beleza? Então, o primeiro conceito, população absoluta, que já está conectado ao nosso segundo conceito de população, que é o conceito de densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? É a quantidade de população pelos metros quadrados ou pela área que a gente está trabalhando. Então, eu posso ter uma população extremamente vasta, mas em um lugar vasto, e eu posso ter uma população muito vasta em um lugar pequenininho. Fica todo mundo amontoado. Então, quanto maior a densidade demográfica, mais amontoadinhas as pessoas vão estar. Então, por exemplo, Bangladesh, uma das maiores densidades demográficas. Então, tem muita gente ali conectada. Quando você vai para a cidade de São Paulo, a gente tem uma concentração gigantesca de pessoas juntas em um espaço menor. Aí, quando você pega uma mesma população em um espaço muito mais espalhado, então às vezes você pega ali a quantidade de pessoas que tem em São Paulo e você vê que é a mesma quantidade que a gente tem, ou parecida que a gente tem em outros estados, aquele espaço do estado vai diminuir essa densidade demográfica aí. Beleza? Dois primeiros conceitos, então, população absoluta e densidades demográficas. Vamos para o terceiro aí, taxa de natalidade. E aí que você sempre se confunde. A gente sempre confunde achando que taxa de natalidade são a quantidade de pessoas que nascem. Só que, pessoal, a gente tem que sempre lembrar que taxa é uma relação. Então, vão ser as pessoas que nascem pela população vigente. Então, é uma porcentagem de pessoas que nascem. Então, a taxa de natalidade vai ser 2, 3, 4, 10% aí. 10% do quê? Da população vigente que a gente tem ali. E a mesma coisa acontece com a taxa de mortalidade. Não vai ser a quantas pessoas morrem ali, e sim a quantidade de pessoas que morrem relacionadas à população absoluta daquele país ou daquele território. Então essa vai ser a taxa de mortalidade aí, tá? Uma porcentagem também, 5, 6, 10%. Então a gente vai ter taxas de natalidade e taxas de mortalidade. O que significa? Que são relacionados à população. E aí que você entende a questão do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é o crescimento de um país. A gente vai analisar a partir daí o crescimento populacional de um país. E o que ele vai medir? Ele vai medir exatamente a diferença entre essas duas taxas, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, quando eu tenho muitas pessoas nascendo naquela determinada região, ou seja, eu aumento a minha taxa de natalidade, porque a população ela se mantém meio parecida por causa da taxa de mortalidade. Tem vários aspectos que a gente tem que analisar.
mas a gente aumenta essa taxa de natalidade numa região e a gente tem uma taxa de mortalidade que se mantém ou diminui, a gente vai ter um crescimento positivo, a gente está aumentando a quantidade de pessoas que tem ali. Agora, pode ser o contrário, a gente pode ter um aumento dessa taxa de mortalidade e uma diminuição dessa taxa de natalidade. Aí a gente vai ter uma redução dessa população, que pode ser por uma situação teoricamente boa, como pode ser por uma condição ruim. O que seria uma condição ruim, então? Quando a gente tem um conflito, a gente tem uma guerra, a gente tem um problema ali, onde essa taxa de mortalidade vai explodir e a gente não vai ter taxa de natalidade para suprir essa quantidade de população. Então aí sim a gente vai ter um crescimento vegetativo negativo dentro desse conceito. E já a gente pode falar dos países europeus, que vão aumentar essa taxa de mortalidade exatamente porque a população está ficando mais velha, as pessoas não querem mais ter filhos. Então é um crescimento vegetativo negativo, mas por uma condição boa, por uma questão de evolução. Claro que isso vai criar outros problemas que a gente vai analisar a partir daí. Quais são esses problemas? Quando a gente vai ter que trazer então imigrantes para trabalhar, então esses imigrantes eles vão começar a sofrer um processo xenofóbico nesses países também. Então são vários problemas que a gente tem dentro desse crescimento vegetativo negativo. Então a gente pode ter um crescimento vegetativo positivo, onde a população está crescendo, como a gente pode ter um crescimento vegetativo negativo aí. Então são os conceitos iniciais que eu quero trazer para vocês. Ó, população absoluta, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo e densidade demográfica. Todos eles extremamente importantes para a gente entender. Toda a população vai ter esses conceitos bem definidos. Você pode ir no Google e pesquisar qualquer um desses conceitos para qualquer população do mundo. E até para não consideradas populações oficiais. Então, por exemplo, você pode traçar esses conceitos aí para outros tipos de população. Então você pode falar da população de estudantes do colégio compacto, né? Então o que você vai fazer? Qual que é a população absoluta? É a quantidade de estudantes que a gente tem lá. A gente tem, né, uma quantidade X. Qual que é a densidade demográfica? É a quantidade de alunos naquela sala. Então qual que é a densidade demográfica do primeiro, do segundo, do terceiro, né? Qual que é no caso da taxa de natalidade, a gente colocaria inscrição, né? E a taxa de mortalidade, entre aspas, seria a saída, né? Então esses conceitos eles podem ser trabalhados. E aí qual é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo positivo é quando vários alunos estão entrando e poucos estão saindo. Crescimento vegetativo negativo é quando vários alunos estão saindo e poucos estão entrando. Então a gente pode extrapolar isso para qualquer tipo de população. Populações de animais e outras coisas aí. Mas aí a gente vai falar de algumas teorias populacionais. Foram caras que começaram a pensar nessas teorias e começaram a pensar nessas populações e começaram a entender que talvez a gente tenha algum problema aí em certas populações. O primeiro cara que a gente vai ver é Thomas Malthus, tá? Thomas Malthus ele vai ter uma pegada meio do Thanos da Marvel, assim. Ele vai querer que o mundo se livre de uma quantidade de população porque ele vai entender que vai dar cagada, né? Essa é a grande máxima do Malthus aí. Então o que o Malthus vai falar? Ele vai começar a observar na região dele lá no século XIX, a gente tem ali no começo, né, no meio do século XIX, século XVIII, século XIX ali, né? Ele vai começar a observar que a população está crescendo demais, então as pessoas estão tendo 6, 7, 8 filhos e aquela população está ficando gigantesca. E ele vai perceber que a produção de alimento não vai conseguir suprir essa necessidade. Então ele vai ter um problema, ele vai enxergar um problema ali que é o problema da falta de alimentos. Então ele vai desenvolver uma técnica matemática onde ele vai falar que essa produção de alimentos ela vai crescer em PA, progressão aritmética, né? Ou seja, vai dobrando, né, durante os anos aí. Ele vai falar que essa população ela vai crescer em PG. E aí você vai multiplicando, não só dobrando, mas você vai aí exponenciando essa população. Então, em vez de a gente dobrar 2, 4, 6, 8, 10, não, a gente vai ter aí 6, 12, daí 24 e assim por diante. Então, o que ele vai perceber?
que a gente vai ter uma zona nesse gráfico de muita abundância, ou seja, quando a gente tem muita produção de comida e a população ainda está crescente aqui, mas ele vai perceber que de repente vai ter um boom de população. E quando esse boom de população chegar, a gente vai ter ali a catástrofe de Malthus, que é quando a gente passa a ter escassez de comida. E aí quem vai ter acesso à comida? Aqueles que forem mais abastados, aqueles que tiverem mais dinheiro e os outros não. Ele vai começar a observar isso aí e vai falar que um dia vai dar problema isso aí. Claro que com a evolução tecnológica a gente já tirou muitas das ideias de Malthus a partir desse conceito, né? A gente vai ter a Revolução Verde a partir da década de 70, que vai aumentar a produtividade agrícola nossa. A gente vai ter os controles anticoncepcionais, que vai ser também importante para a gente controlar essa população. Então o Malthus ele falava que a única forma da gente salvar a população na época era seguir os dogmas da igreja, era você casar virgem, você só ter os filhos que você pudesse cuidar, né, dignamente ali. Então, e até aumentar a idade do casamento, que antes era 15, 16, 17 anos, e jogar isso para 20, 20 e poucos, 25 anos, né? Então tudo isso vai juntar dentro dessa teoria do Malthus. O que os neo-malthusianos depois, pegando a teoria de Malthus, vão fazer é continuar com essa crise mundial aí, só que colocando novos aspectos como os anticoncepcionais, como uma necessidade aí. Então vão criar, os neo-malthusianos vão criar essas políticas de que você tem que ir lá e você tem que fazer laqueaduras em massas nos pobres. Então eles vão dividir a população, estratos sociais, vão falar que os pobres eles sim são um problema daquilo ali e que eles é que estão povoando demais e esses problemas todos estão nessa quantidade de população. Claro que aí a gente entra com a teoria reformista. A teoria reformista então vai trazer a ideia de Marx, né, a ideia desse marxismo aí, e eles vão falar que não, que ao contrário do que Malthus acreditava, que a pobreza trazia esse aumento populacional, né, esse aumento populacional não é causa dessa pobreza, né, e sim é uma consequência. Ou seja, é porque existe a pobreza é que tem esse aumento populacional, porque se as pessoas tivessem acesso à educação, tivessem acesso à saúde de qualidade, elas não teriam aí, né, essa quantidade enorme de filhos. Então as pessoas que não têm contato com a educação suficiente para isso. E é nisso que a gente vai traçar essas ideias dessa teoria reformista, que na verdade vai querer fazer com que as pessoas tenham uma certa consciência. Claro que com o tempo a gente consegue observar que várias dessas sociedades conseguem aí desenvolver esse conhecimento e estão cada vez melhor. Então os países mais desenvolvidos eles vão mudar um pouco as pirâmides etárias aí. Então em vez de a gente ter muitos jovens e poucos velhos, a gente vai começar a ter bastante velhos, pessoas ali em meia idade e poucos novos, né? As pessoas estão diminuindo a quantidade de filho. A minha avó teve 7, a minha mãe teve 2, eu não sei nem se eu vou ter. Então essa que é a construção que a gente tem desse mundo global. Só que claro que quando você vê que a gente tem os países periféricos, ou seja, aqueles países realmente de extrema pobreza ou que estão em período de guerra, onde eles perderam muita gente, eles vão se apoiar nesse desenvolvimento populacional. Eles vão querer que se crie muito mais filhos aí. É só você lembrar do que a gente discutiu lá atrás com a ideia do campo, né? As pessoas que estavam no campo precisavam que elas tivessem filhos para que aquilo fosse um batalhão trabalhando. Quando elas vão para a cidade, elas já não sentem mais essa necessidade dessa quantidade de filhos. Então, essa quantidade de filhos está muito relacionada também à falta de tecnologia, né? Ou a falta de saúde e conhecimento. É o que a teoria reformista vai falar. Claro que, pessoal, todas essas teorias elas vão ser alarmistas, tá? E aí, quando a gente vem para os nossos tempos atuais, o que a gente tem que pensar a partir daí? É que a gente vai introduzir um outro aspecto que é importante. E aí já só essa aula vai ter, né? Os livros não vão ter isso porque eles já são ultrapassados. Se a gente for pensar, essa nossa apostila do ano passado para cá, ela já não está mais atualizada. Por quê? Porque a gente hoje tem uma pandemia. E aí a pandemia está mostrando para a gente que realmente essa grande população ela também está relacionada
com a questão climática do planeta, ela está relacionada com a questão desse grande efeito do aquecimento global, e quando a gente fica em casa, então, a gente tem a melhoria de aspectos naturais, a gente tem outras melhorias aí. Então tudo isso faz a gente repensar algumas teorias, então realmente talvez falte a gente colocar em prática essa questão da teoria reformista. Você colocando em prática então dessa teoria reformista, onde você vai levar a educação e saúde para a população de menor renda, para que eles tenham conhecimento e a partir daí eles realmente vão lá e utilizem de métodos contraceptivos. E é claro, é muito banal falar isso, tá, pessoal? Não é porque a pessoa é pobre que ela não usa camisinha, por exemplo. Às vezes tem o cara rico também que não usa, não é? Ele teve acesso, ele teve conhecimento. Vai das pessoas também analisarem, mas quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais conectado com isso, melhor vai ser nesse sentido. Beleza? Essa foi a aulinha de conceitos geográficos com o Fidelis. Vejo vocês na próxima. Tchau!